Apocalipse capítulo 12, versículo de 7 a 9. Está escrito assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra, e com ele os seus anjos. Então aqui nós temos relatado uma batalha, uma luta que aconteceu entre os anjos. Os anjos de Deus, liderados por São Miguel, enfrentaram uma batalha contra os anjos do mal, liderados por Satanás. E a palavra de Deus está dizendo aqui que os anjos de Deus, os anjos do bem, eles venceram esta batalha. E Miguel, ele estava à frente destes anjos. Esta batalha, ela aconteceu em um tempo em que não se sabe dizer exatamente quando foi, porque não foi durante o nosso tempo, o tempo cronológico que nós conhecemos, mas também não foi na eternidade, porque só Deus é eterno. Então foi um tempo entre estes dois tempos, entre a eternidade e entre a eternidade e o nosso tempo presente. Neste tempo haviam os anjos, e somente os anjos, não haviam seres humanos, e os anjos adoravam a Deus. Mas um certo dia, um certo momento, um anjo se levantou contra Deus. Este anjo, ele era chamado de Lúcifer, e o nome Lúcifer significa o portador da luz, porque Lúcifer era um anjo que tinha grandes poderes. Ele era um anjo iluminado, admirado por todos. Ele havia um lugar especial diante de Deus. Mas ele, por algum motivo, dizem alguns que o motivo foi porque ele ficou sabendo que Deus iria vir aqui para o mundo no corpo de um homem, de um ser humano, e que ele deveria adorar Deus na pessoa de um homem, e que esse homem nasceria de uma mulher. Então ele se revoltou contra Deus, e na sua revolta ele conseguiu arrebanhar, diz a palavra de Deus, 1/3 dos anjos. Então 1/3 dos anjos que existiam, 1/3 dos anjos que eram fiéis a Deus, foram convencidos por Lúcifer. Tamanho era o poder de convencimento dele. E 1/3 dos anjos do céu, que eram milhões, incontáveis, 1/3 desses anjos se rebelaram contra Deus. E neste momento, no momento em que Lúcifer, ele liderava os anjos e revoltava os anjos contra Deus, surge então uma voz. Surge então um anjo que dá um grito. E este grito foi justamente: quem como Deus? Quem como Deus? Quando os anjos se revoltavam contra Deus, quando os anjos se colocavam contra o Deus grandioso, poderoso e amoroso, um anjo, ele, na sua sabedoria, conscientemente, ele pensa: ninguém pode ser como Deus, nenhum anjo, nenhuma criatura, nada no mundo pode ser como Deus, porque Deus é maior que tudo. Então, quando ele grita: quem como Deus, ele se coloca contra os anjos que se revoltavam contra Deus. Então ele consegue manter na fidelidade o restante dos anjos. Os outros 2/3, então, permanecem fiel. E aqui diz então que São Miguel, com os seus anjos, lutaram contra Satanás e os anjos do mal. E os anjos do mal eram liderados por
Satanás, que é chamado aqui nessa leitura de a antiga serpente. Por que a antiga serpente? Porque lá no Gênesis, nós estamos aqui em Apocalipse, lá no Gênesis, no início de tudo, Satanás se apresentou diante de Eva como uma serpente. Tentou Eva e levou Eva e também o seu esposo Adão ao pecado. E esse pecado, chamado pecado original, encerrou toda a humanidade em uma situação de pecado. Mas algumas pessoas podem chegar e pensar assim: mas existe realmente esta realidade? Existe anjo? Alguém já viu um anjo? Existe demônio? E a resposta, a palavra de Deus já está dando aqui para nós. Se a palavra de Deus está dizendo que existe, é porque existe. E muitas pessoas já viram anjos, já conversaram com anjos. Inclusive existem relatos de anjos na Sagrada Escritura. São Paulo, ele vai dizer na carta aos Efésios, que ele diz assim, que a nossa luta não é contra homens de carne, não é contra homens materiais, não é contra seres humanos, que a nossa luta é contra anjos, potestades que guerreiam nos ares, que lutam nos ares. Ou seja, os anjos maus, eles estão presentes numa realidade espiritual que São Paulo chama de ares. E esta realidade espiritual, ela é próxima de nós. Os anjos estão próximos de nós, tanto os anjos bons quanto os anjos maus. Os anjos bons para nos ajudar e os anjos maus para nos derrubar. E os anjos maus, chamados demônios, o que eles fazem? Eles tentam. A tentação, ela muitas vezes vem dos anjos maus. Eles aproveitam a fraqueza humana para tentar os homens, para perder as almas. E eles conseguem muitas vezes prejudicar as pessoas, tanto na sua vida material, como na sua vida espiritual. E por que os demônios querem prejudicar os homens? É porque eles, não podendo prejudicar o Criador, eles querem então prejudicar nós que somos suas criaturas. Então, na tentação dos anjos maus, continua esta batalha de Apocalipse. A batalha de Apocalipse, ela continua quando os demônios tentam os homens ao mal, tentam os homens ao pecado, tentam os homens ao pecado da luxúria, tenta os homens ao pecado do poder, tenta os homens quando eles prejudicam outros homens. Enquanto que os anjos bons, eles estão à nossa disposição para nos ajudar. E quando nós nos colocamos de uma maneira em que nós estamos abertos à ação dos anjos maus, eles nos prejudicam. E de muitas maneiras, nós damos espaço para que os anjos maus entrem na nossa vida. Você imagine um guerreiro que vai para uma batalha. E esse guerreiro, ele vai sem o seu escudo, que é aquela peça que protege contra o ataque do inimigo. Esse guerreiro, ele facilmente será atingido. Então, quando nós nos colocamos diante dos demônios sem a proteção de Deus, nós facilmente somos atingidos pelo demônio. E o demônio, ele atinge tanto na nossa parte material quanto na nossa parte espiritual. Quantas e quantas doenças e enfermidades que elas são chamadas falsas enfermidades, porque são obras dos espíritos malignos. Quantas e quantas pessoas vivem numa situação financeira de calamidade, porque são atingidas por demônios. Quantas e quantas pessoas estão em situação de tristeza, em situação de depressão, porque o demônio vai tentando, vai oprimindo, vai assim de uma forma que a pessoa ela vai perdendo a esperança
que ela vai perdendo a sua força vital e ela vai morrendo aos poucos. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos armar. Nós precisamos, como São Paulo diz, nos armar com as armaduras espirituais. E ele vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada. Quando um guerreiro ele usa a espada, ele consegue vencer o seu inimigo. São Paulo ele vai dizer também a respeito do escudo, da couraça. E esta proteção nós conseguimos quando nós nos colocamos debaixo da proteção e da graça de Deus. São Miguel, então, ele vai nos ensinar quem como Deus. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28 até o 32, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, entre outras coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se São Miguel está dizendo quem como Deus, e não há ninguém como Deus, não há força nenhuma que consegue suportar o poder de Deus, nem o mais poderoso dos demônios é páreo para Deus, então São Paulo está dizendo: se Deus está conosco, se Deus estiver ao nosso lado e lutar conosco, quem poderá nos vencer? Quem poderá nos derrotar? Quem poderá colocar tristeza, desânimo, depressão, falta de esperança na nossa vida? Ninguém poderá fazer isso, porque Deus, Ele é maior. Se Deus, Ele é maior do que tudo, nada pode nos destruir. O demônio, ele é um derrotado. Ele foi lançado para a terra porque não houve lugar, espaço para ele no céu. Mas o Apocalipse, mais para o final, ele vai dizer que o demônio ele vai ser derrotado e ele vai ser lançado para a eternidade nos infernos. Então, muitas pessoas que vão atrás de ocultismo, de seitas de ocultismo, de macumbaria, de entidades espirituais que são nada mais, nada menos do que demônios disfarçados. Quem vai atrás do demônio através de seitas de controle mental, de meditação, quem vai atrás do demônio através de satanismo, fazendo estudos sobre o demônio, que diz que o demônio é um ser bom, que o demônio é um ser poderoso, que o demônio é um ser maior que Deus, essas pessoas estão enganadas, iludidas pelo demônio, porque o demônio ele é muito menor, muito inferior a Deus, e ele é um derrotado, e no final ele será lançado no inferno. E as pessoas que compartilham dessas ideias, se não se converterem, também serão lançadas junto com ele. Então o que nós precisamos fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer é ter confiança em Deus. A confiança em quê? A confiança de que não há ninguém como Deus, de que não há ninguém maior que Deus, mas de que não há ninguém que chegue nem aos pés do poder de Deus, nem aos pés da graça de Deus. Não há ninguém e não há nada no mundo. De que Deus ele é muito maior do que qualquer coisa, de que Deus ele é muito maior do que uma enfermidade, do que uma tristeza, do que uma depressão. Essa pandemia gerou muitas e muitas pessoas deprimidas. A pandemia gerou enfermidades e as enfermidades trouxeram junto com elas depressão, ansiedade. E quantas pessoas ficaram doentes espiritualmente, porque viram diante de si um inimigo gigantesco. Mas eu quero dizer para você que esse inimigo gigantesco que se apresenta para você, ele não chega
aos pés de Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém que chegue aos pés de Deus. Nenhuma situação, nenhum problema que chegue aos pés de Deus. E você precisa crer nisso. Você precisa confiar nisso. Você precisa repetir isso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Diga para você mesmo aí agora: eu creio, eu confio na palavra de Deus, de que Deus é maior do que tudo na minha vida. Deus é maior do que esta enfermidade na minha vida. Deus é maior do que esta enfermidade em um ente querido na minha família. Deus é maior do que essa situação financeira que eu estou passando. Deus é maior do que essa dificuldade que eu estou encontrando no meu trabalho, no meu serviço. Deus é maior do que essa dificuldade que eu estou encontrando na minha escola. Deus é maior do que este problema que eu estou tendo no meu relacionamento. Deus é maior, Deus é maior. Não há ninguém como Deus. Eu creio, eu confio e eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. A primeira atitude é crer. Crer no Senhor, crer no seu poder de todo o seu coração. E a segunda coisa a fazer é o quê? É buscar o escudo de proteção de Deus. Buscar a proteção de Deus contra todo mal, contra a enfermidade, contra violência, acidente, contra tudo. E como é que você vai buscar essa proteção de Deus? Primeiro você vai sair da zona de alcance do demônio. E o que é sair da zona de alcance do demônio? É você retirar da sua vida tudo aquilo que traz contaminação e que te expõe para a ação do demônio. Você vai tirar livros que trazem presença do demônio. Você vai tirar músicas, apagar as músicas do seu celular, músicas de rock pesado, rock satânico, músicas de funk, músicas sensuais e até mesmo músicas pornográficas. Você vai pegar as revistas pornográficas e vai colocar fogo. Você, mulher que usa roupas que você sabe que são roupas provocantes, você vai queimar essas roupas. Para quê? Para você sair da influência do demônio e se colocar debaixo da proteção de Deus. Retire tudo aquilo que traz a influência do demônio na sua vida. Os piercings, aonde você coloca um piercing, aquela área, região do seu corpo fica exposta ao demônio. Retire os piercings, quebre e jogue fora. Você que fez tatuagens, faça uma oração ao Senhor pedindo perdão por essas tatuagens. Confesse com o Padre, lave essas tatuagens com água benta e ofereça essas tatuagens ao Senhor como feridas, em união a Cristo com suas feridas. Não faça mais tatuagem. Você que estava desejando, pensando, arquitetando fazer uma tatuagem, não faça. Saia da influência do demônio, porque ele vai pegando pelas partes, e ele vai percorrendo o seu corpo, e ele vai atraindo você para ele, e ele vai jogando você no inferno, e você começa a sofrer debaixo das mãos dele. Você começa a sofrer tudo aquilo que ele traz de sofrimento para a sua vida. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E você vai, depois que você limpar a sua casa, você vai agora ocupar a sua casa com a presença de Deus. Coloque crucifixos na sua casa. Coloque imagens de santo na sua casa. Coloque a imagem de São Miguel Arcanjo na sua casa. Nós estamos em tempo da quaresma de São Miguel. Comece a quaresma de São Miguel. Ah, mas já começou. Não tem problema.
começa hoje. E vai até dar os 40 dias. E vai até dar o dia de São Miguel Arcanjo, pelo menos. Mas vai, começa hoje. Se consagre, consagre a sua casa. Abençoe a água numa missa ou até mesmo pela televisão. Apresente um copo com água e jogue água benta em toda a sua casa. Vai jogando água benta e vai orando: quem como Deus, ninguém como Deus. Senhor, eu te consagro a minha casa, te consagro a minha família, para longe todo o mal. Você vai vencer esta depressão. Você vai vencer esta situação de ansiedade, de tristeza. Deus vai te fortalecer. Deus vai te capacitar. Deus vai te levantar. Mas já está te levantando agora. Feche os seus olhos e vai repetindo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus é maior que tudo. Deus é maior que todos. Nós vamos agora cantar. E eu quero convidar você agora a aproveitar a música para rezar com ela e para encher o seu coração da presença de Deus, para encher o seu coração de fé, de força. Você agora que está com dúvida, está olhando para o seu problema e está dizendo: não é possível, nada vai conseguir vencer este problema na minha vida, eu não consigo ver saída. Eu quero convidar você agora a crer que Deus é maior que o seu problema e que mesmo que você não consiga enxergar a solução, Deus é a solução. Ele vai retirar você desta situação. Quem como Deus, diante dele os joelhos se dobram. Quem como Deus, sim, Senhor. Diante dele as muralhas desabam. Obrigado, Senhor. Quem como Deus, não há ninguém como Deus. Ele tudo pode realizar. Creia. Deus agindo, quem impedirá? Renove a sua fé agora. Quem como Deus, vai dizendo: eu creio, Senhor. Diante dele eu creio. Os joelhos se eu dobram. creio que o Senhor está acima de tudo. Quem como acima Deus, de todos. Não há ninguém como tu, Senhor. Diante dele as muralhas desabam. Quem como Deus, Ele tudo pode realizar. Sim, obrigado, Senhor, eu creio. Deus agindo, quem impedirá? Dele é o poder, dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração, pelos séculos sem fim. Dele é o poder, dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração, pelos séculos sem fim. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor renovou a nossa fé. O Senhor renovou o nosso coração. Você que se decepcionou uma vez porque você esperava alguma coisa de Deus, e você então, diante da sua decepção, você pensou: não creio mais que Deus pode fazer na minha vida. Neste momento o Senhor está renovando a sua fé, e você está, pela graça de Deus,
vencendo este obstáculo que você colocou. Você está agora quebrando esta promessa que você fez para você mesmo, que não acreditaria mais na intervenção de Deus. Quem como Deus, Senhor? Obrigado, Senhor. Quem como Obrigado. Deus? Vai dizendo: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Como Deus, dele é o poder. Dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração pelos séculos sem fim. Dele é o poder, a honra e a glória, a ele a adoração pelos séculos sem fim. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.